Saudamos nossos queridos irmãos, irmãs, obreiros, na preciosa paz de Jesus. Estamos felizes por termos essa oportunidade de nós estar na casa do Senhor. Quantos que desejariam e não podem estar. Mas Deus tem nos dado esse privilégio. Ontem eu mencionei e repito que a nossa matéria, vocês são sabedores, é escatologia bíblica. E ontem nós dissemos que escato é últimos, é futuro, e logia é o estudo. Então, escatologia é estudo das coisas futuras. Eu disse ontem que dentro desse livro, dessa apostila, tem 8 doutrinas escatológicas. E escatologia é uma das matérias mais difíceis, porque é o ensino de coisas futuras e que depende de muita interpretação, muito cuidado para a gente fazer o melhor possível. E para isso nós usamos o mapa, o plano divino através dos séculos, que ontem nós já demos uma estudada nele. E essa noite nós precisamos continuar nós observando esse mapa que não vai mais sair da tua mente. E a gente conhecendo esse mapa, a matéria se torna bem mais fácil. Inclusive, há aí para vender. Não sei aonde consegue aqui, na CPAD. Porque esse mapa, Deus deu a uma mulher americana, uma senhora idosa, há muitos anos atrás. Ela que desenhou esse mapa. E o saudoso pastor, e foi meu professor, eu creio que seu, Lourenço Olso, foi meu professor, Lourenço Olso, em Curitiba, lá pelo ano 1972. Ele foi meu professor. Ele comprou os direitos autorais desta irmã e depois a CPAD comprou os direitos de Lourenço Olso. Então está com a CPAD. As primeiras vezes que eu vim aqui, eu trouxe até para vender, mas ela que tem os direitos, talvez tu chega lá e eles não tem no momento, mas encomenda que eles conseguem. É muito importante, porque todos esses versículos que está mencionado na apostila, está no mapa, está todos os versículos ali. Então ele é um estudo, tu compra o mapa e junto está o estudo. Se tu vai estudar sobre as bodas do Cordeiro, lá está todos os versículos no mapa. Então, é muito bom ter esse mapa. Muito bem, meus queridos. Nós vamos ter 6 noites de escatologia. 6 reuniões. Ontem 6. 2 noites, ontem e hoje, nós vamos nos deter no mapa. Mas a partir de amanhã, aí a gente entra no livro. E em 4 noites,
seria mais ou menos 4 horas. É suficiente para nós ter uma boa base dentro da apostila. E hoje nós tivemos uma falha. O pastor Eliseu conseguiu uma caneta muito boa, laser, e esquecemos, os dois nós esquecemos. Quando chegamos aqui, que eu trouxe a caneta, meu amigo, nos esquecemos. Mas hoje a gente vai usar pouco a caneta, daí tivemos que nos valer lá da técnica de som e vamos usar essa caneta aqui. Vocês estão vendo o ponto? Sim, eu daqui, eu creio que eu estou do lado, a gente vê muito pouquinho. Muito bem. Onde nós ficamos, irmãos, na queda de Satanás. Ele era o querubim que estava sobre o mundo original aqui, ó. E ele se rebelou contra Deus. Ele queria o lugar de Jesus. Ele queria ser igual a Deus. E para isso nós vamos ler, e a nossa irmã, Kélvia, vai colocar o texto bíblico de Ezequiel, capítulo 28, onde nós paramos ontem. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 19, que fala da caída de Lucifer. Agora eu gostaria que você observe o seguinte, que Deus falou para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, você vai na Fenícia, que está ao norte de Israel, ali pegado, para a cidade de Tiro e a cidade de Sidom, e leve a mensagem da caída de Lucifer. Conte para eles como caiu Lucifer. E da maneira que caiu Lucifer e os motivos que Lucifer caiu, sendo um querubim, passando a ser um demônio, assim vai ser os reis de Tiro e Sidom. E isso aconteceu. E aí nós hoje ficamos sabendo da caída de Lucifer, lá do mundo original, porque Deus mandou Ezequiel contar essa caída para os reis de Tiro e Sidom. E o Espírito Santo, irmãos, que inspirou a Bíblia, inspirou os escritores e revelou coisas de milhares de anos, lá na frente, esse mesmo Espírito revelou para os escritores da Bíblia as coisas do passado. Glórias a Jesus. Tu veja que lá no Gênesis, Deus revelou a Moisés tantas coisas futuras, mas também revelou a Moisés a caída de Lucifer, a cauterização da terra, coisa do passado. Quando a gente vai na genealogia, no capítulo 5 do Gênesis, Moisés viveu 3.000 anos após o homem sair do jardim do Éden. Quase 3.000 anos. E como ele podia saber, irmãos, todos aqueles acontecimentos, ainda que a genealogia do capítulo 5, lá diz, no capítulo 5, que Moisés lançou mão do livro das genealogias para poder escrever.
Mas o demais foi revelação que o Espírito Santo lhe deu de coisas do passado. Moisés escreveu o livro de Jó 1500 anos antes de Cristo. Ele transcreveu um livro que foi escrito 2170 anos, 2100 anos antes de Cristo, que Jó escreveu. Então, 700 anos, 600 anos mais tarde, Moisés transcreve esse livro. Deus colocou no seu coração, Deus falou com ele, para ele transcrever esse livro e que ficasse na nossa Bíblia. Isso é a grandeza do nosso Deus na formação da Bíblia. E assim aconteceu com Ezequiel. Diz o versículo de número 13. Pastor Eliseu, só tem um microfone ali. Faz o favor. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que fostes criados. Foram eles preparados. Isso, obrigado. Vocês observam, irmão, que o Éden, a palavra Éden, ela é atribuído em vários momentos na Bíblia. O jardim do Éden, onde Deus fez para colocar Adão, era um Éden, era um jardim. A igreja hoje é um Éden, é um jardim que Jesus prometeu para nós. O mundo original era um Éden, era um jardim cheio de pedras preciosas. E ali foi colocado o querubim de Deus. E agora nos diz o versículo 2. O versículo 2, perdão, irmão, o versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Isto. Observe que ele era um querubim de Deus, que Deus estabeleceu sobre esse mundo original, sobre essas pedras preciosas. Então ele era um querubim ungido. Deus tinha dois. Tinha Lucifer e tinha Miguel. E Deus ficou só com um. Versículo 14. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito, Deus fez ele perfeito. Até o dia que se encontrou iniquidade em ti. Um dia me fizeram uma pergunta e me disseram: quem é que criou o diabo? Quem é que criou o mal no mundo? E foi Deus que criou. Porque se tu observar Isaías, capítulo 45 e versículo 7... Isaías 45, versículo 7. Nosso irmão vai colocar ali, a nossa irmã. Pode ler? Sim. Eu formo a luz e crio as trevas.
promovo a paz e crio conflitos. Eu, o Senhor, faço estas coisas. Isso. Tem uma das versões que diz: eu crio o bem e crio o mal. Para que Deus criou Satanás e permitiu a sua caída? Porque o projeto de Deus com a raça humana era o livre-arbítrio. Você sabe que o livre-arbítrio, tu moras onde tu queres, tu casa com quem tu quer. Quantas vezes você diz, mas e essa moça, por que vai casar com esse rapaz aí? É o livre-arbítrio, o vice-versa. Tu compra a roupa e usa o que tu queres, o calçado, e o livre-arbítrio, moras aonde tu queres, estuda o que tu queres. Deus sempre quis o livre-arbítrio. Por esse motivo que nós vamos ver sábado à noite, que no final do milênio Satanás será solto de volta. E me disse um dia um aluno, por que largar esse tipo depois de estar preso? Por causa do livre-arbítrio. No milênio de paz, os que viverem no milênio de paz vão viver sem diabo. Então, no final, diz o capítulo 20 de Apocalipse, Satanás será solto. Porque depois tem o trono branco para julgar os do milênio. E como é que Deus vai julgar os do milênio se só tiver o Deus? E o lamentável é que diz Apocalipse 20, Satanás será solto e muitos vão seguir atrás deles. Então, por causa do livre-arbítrio, Deus permitiu existir um diabo, um inimigo, para que hoje a raça humana escolha. Senão o povo diria, tenho que ser crente, tenho que servir a Deus, que não há outra coisa. Então, aí está o livre-arbítrio. Então, Deus criou a luz e criou as trevas, criou o bem, criou o mal. Versículo... Vamos voltar a Ezequiel 28, versículo 15. Sim? 16. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Vocês observam que o versículo 13, ele está no meio das pedras lindas, meio do ouro. E agora caiu ele. Aí Deus teve que expulsar por causa da multiplicação do teu comércio. E essa palavra comércio, no hebraico, está a palavra recugem, eu disse ontem. E a palavra recugem do hebraico quer dizer comércio de tráfico. E era um tráfico de influência. Porque nesse mundo original, Satanás tinha miles e miles de anjos que Deus deu a serviço de Satanás. Ele era o chefe. Eu disse ontem, era como o Espírito Santo hoje, representando Deus na terra. E ele fez um recúgio, ele fez um tráfico de influência entre os anjos que ele apoiasse. E observe o versículo agora 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Elevou-se o teu coração a causa da tua formosura.
a causa do ambiente em que ele estava, entre aquelas pedras preciosas, sendo representante de Deus. E aí, irmãos, ali nos diz, por causa do teu resplendor, eu lancei por terra você, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Depois nós vamos passar por livro de Isaías, e vocês vão ver esse recuo que ele fez, querendo convencer os anjos, e convenceu de 3 partes dos anjos que estavam lhe servindo, ele conseguiu uma parte. Versículo 18. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela multidão, digo, das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Que coisa tremenda, irmãos. Observe que ele diz, pela multiplicação das tuas iniquidades, pela tuas injustiças, Sim. pelo excesso do teu recúgio, do teu comércio. Eu tive que tirar um fogo que te consumiu e te tornou em cinza. Cinza, irmãos, no hebraico, ele tem 2 significados. Primeiro, cinza pode ser humilhação. Toda pessoa, quando se humilhava, ele se cobria de cinza, se atirava a cinza. Mas também cinza, em segundo lugar, quer dizer irrecuperável. Alguém recuperaria a cinza? Uma madeira que queimou e virou em cinza, tornar a madeira de volta? Assim Satanás, a prova está, que ele vai ficar 1000 anos preso, e vai ser solto e vai continuar diabo contra Deus. Ele é irrecuperável, ele se tornou em cinza, quer dizer irrecuperável. Nós vamos agora para a 19. 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Vocês viram que lá no começo, a partir do versículo 13, a Bíblia chama ele de protetor. Te coloquei no Monte Santo de Deus como protetor. É o trabalho que faz o Espírito Santo hoje. E agora encerra sua carreira, todos que te conhecem entre os povos estão agora espantados de ti. Vieste a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Quer dizer, de um protetor passou a ser um espanto. É um espanto Satanás hoje ou não? É um espanto. Qualquer coisa ruim é do diabo. Qualquer coisa errada foi o diabo. Entra na vida de uma pessoa, se apodera, faz essa pessoa fazer coisas terríveis. Vocês são prova disso? Pessoas endemoniadas, que ficam possessas e fazem coisas terríveis, é um espanto. Eu me lembro lá na Argentina, irmão, nós estávamos fazendo uma campanha, num ar livre, numa cidade, iniciando um trabalho, e nós trouxeram um jovem
de uns 20 e poucos anos, e tinha uma barriga terrível. Fazia coisa terrível esse jovem. Era um tormento na casa, e era vizinho da onde nós estávamos fazendo a campanha, naquele ar livre. E termina o culto, ele aceitou Jesus. O nosso evangelista orou, nós todos, mas nós tínhamos um evangelista nosso, que era o pregador, orou. Foi um mover de Deus aquela noite, muita gente caía endemoniados. Nós tivemos que levar, irmãos, de 40 quilômetros, nossa igreja sede, que está a 40 quilômetros, tivemos que levar os obreiros, 4, 5 carros, para ajudar a orar, porque era muita gente endemoniada. Termina o culto, ali estávamos arrumando o local ali, tirando as lâmpadas, enfim. Chegou um senhor, que era o pai daquele rapaz assustado, diz: eu quero que vocês vão lá na minha casa, ali para ver. Ali tem algo que nós estamos assustados. E fomos. Chegamos lá, ele nos levou ao banheiro. Diz: olha aí como é que está meu filho. Estava perfeito, irmão, terminou a barriga. Quando entramos e olhamos no vaso, tinha como meio vaso no banheiro de rã, umas rãzinhas pequenas, irmão. Daí ele disse, ele chegou aqui, lhe deu o desejo de ir ao banheiro, ir ao vaso, e olha ali, ó, que ele expulsou, terminou a barriga. Hoje ele é um evangelista da igreja, e prega e conta, irmão, e tem ganhado muitas almas esse rapaz. Hoje já está um homem, já com certa idade. Esse é o trabalho satânico, irmão, que se torna um pavor para a raça humana. Como diz esse texto, objeto de espanto. Entra uma bruxaria, uma feitiçaria na vida de uma pessoa, feita por um discípulo do diabo, e deixa uma pessoa louca, uma pessoa fora do normal. Como disse até hoje esse pregador, os familiares dizem, quando que nós cria que dentro dele estava todos esses bichos aí. Então, irmãos, de um querubim protetor, caiu, se tornou num diabo e se tornou num espanto para o mundo. É esse diabo que nós enfrentamos. Mas ele não... vamos ver Isaías, capítulo 14, do versículo 12 até o 17. Vamos ver primeiro o versículo 12. Sim, pastor, pode ler na tela. Glórias a Jesus. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aquilo que Ezequiel fala sobre a caída de Satanás, para os reis de Tiro e Sidom, assim aconteceu, irmãos. Os reis de Tiro e Sidom caíram os dois. Agora Deus diz a Isaías, você vai à Babilônia. E esse capítulo, Isaías falou para o rei de Babilônia. Tu vai à Babilônia, Isaías, e conta para o rei de Babilônia a caída de Lucifer. E nós também ficamos sabendo através de Isaías. E da maneira e o motivo por que caiu Satanás, vai cair o rei de Babilônia. E olha, como eu disse aqui domingo de manhã, Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo. Eram muros de 28 metros de largura, 112 de alturas.
E eram 96 quilômetros desses muros. Ah, não, eu falei lá no Retiro dos Homens. no Retiro dos Homens. 96 quilômetros desse muro, dessa largura e altura. 400 sentinelas em cima, 100 portões de bronze, que necessitava 50 homens para abrir ou para fechar. Jardins aéreo era uma das 7 maravilhas do mundo. E esse rei, irmão, ficou soberbo, que depois foi pastar 3 anos e meio, 7 tempos. 3 anos e meio pastando como animal, até que se humilhou. E agora, Isaías vai para o rei de Babilônia e diz: como caíste, a caída de Satanás, como caíste do céu. Porque ele caiu, ele foi contender contra Deus, e Deus lançou sobre a terra e cauterizou a terra. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, falando de Satanás, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Versículo 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Que bárbaro! Ele fez o recugem, aquele comércio, influência que ele tinha como chefe, como querubim. Ele disse para os anjos que estavam lhe servindo: vocês têm que me apoiarem, porque o meu trono aqui na terra está pobre. Eu quero elevar o meu trono até os céus, acima das estrelas de Deus. Eu vou exaltar o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E agora, para nós entender esse norte, nós precisamos um outro versículo, que talvez o senhor possa já ler na Bíblia, para nós não tocar no texto ali, de Gênesis capítulo 28, versículo 14. Gênesis 28, 14 está falando sobre os 4 pontos cardeais. Sim, pastor Eliseu. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o primeiro ponto cardeal? Aqui é oeste. Oeste. A entrada do sol. A outra versão diz para o ocidente. Ocidente. Por que isso? Porque o judeu, irmão, até hoje, ele conta os pontos cardeais usando em primeiro lugar o oeste. E se eu estou olhando para o oeste para contar os pontos cardeais, as minhas costas estão para o leste. A minha esquerda para o sul. E a minha direita ao norte. Por isso que Satanás fez aquele recugem e disse que ele ia subir acima das estrelas. Ele ia chegar lá no trono de Deus, na congregação do Monte Santo, e vou lá me sentar do lado norte. Quer dizer, eu vou me sentar à direita. O que ele queria dizer para os anjos?
eu vou tirar a direita de Deus, vou tirar o seu filho, que lá estava, e que desceu na terra, fez a obra de redenção, e subiu e ficou lá na direita do Pai. Diz, eu vou tirar o filho dele e vou ficar eu no lugar. Mas vocês têm que me apoiarem, para nós aqui fazer uma divisão. Vamos fazer um movimento. Mas, o versículo 14 diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo, irmão. Sendo que Satanás, os anjos, arcanjos, serafins, querubim, são criatura de Deus. E criatura quer dizer um dependente de um Criador. E ele é a criatura. Mas ele disse que subiria lá e seria semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Uau! Lá tu vai parar, viu? Por esse desejo enganoso teu, tu vai parar nas profundezas do abismo. Outra versão diz no inferno, e aquela palavra inferno, no original quer dizer tártaro. E tártaro é o poço do abismo, nas profundezas da terra, aonde ele vai ser preso no milênio por 1000 anos, no tártaro. Os pecadores hoje eles estão no inferno chamado Hades, o Seol. E depois do trono branco, o inferno, o inferno tártaro, o poço do abismo, mais o Hades e Seol, onde estão os pecadores hoje, vão ter que sair no fim do milênio, nós vamos estudar, sábado, e vão diante do trono branco e de lá vão para o Geena, que é um planeta, diz os teólogos, terrível. E Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz que ali vão sofrer Satanás, a besta, falso profeta, o anticristo, os anjos decaídos, por toda a eternidade, atormentados dia e noite. Isso é Apocalipse 20, versículo 10. Apocalipse 20, versículo 15, diz que os que não têm o nome escrito no livro da vida, vão ser lançados nesse Geena, e serão atormentados junto com Lucifer, a besta, o falso profeta, o anticristo, esses anjos caídos por toda a eternidade. Isso vai ser terrível. Passar uma eternidade com esses seres. E aí que a gente pode valorizar a salvação que nós temos, irmãos. De nós morar eternamente com Deus, com os seres celestiais. Bendito é o nome de Jesus. Mas ele caiu, Satanás, mas não caiu sozinho. Pediria a nossa irmã colocar ali Apocalipse capítulo 12 e versículo 4. E vamos ler, pastor Eliseu, só a primeira parte, porque a segunda fala de Israel. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Obrigado. Com a sua cauda, ele arrastou a terceira parte das estrelas dos céus. Aí tem hebraísmo, que é a cultura hebraica, não é o idioma hebreu, o hebraísmo, mas é a cultura hebraica. A palavra cauda no hebraísmo quer dizer um trabalho mal feito. Nós temos
Nossa cultura, quando alguém faz um trabalho mal feito, nós dizemos: tu fez um trabalho de preguiçoso, de relaxado, de porco. Quer dizer que um trabalho mal feito. Uma vez eu tive que mandar um pedreiro arrumar um forro de uma laje que me rebocou e ficou um trabalho de porco. E eu disse: eu não vou te pagar. A igreja não vai te pagar. Tu vai arrumar isso aí, que isso aí é trabalho de relaxado. No hebraico, irmão, no hebraísmo, a cultura hebraica, é trabalho feito com a cauda. E Satanás fez esse recugem, enganou anjos com a cauda, que quer dizer um trabalho sujo, mal feito. E ele conseguiu 1/3 dos anjos de Deus. Que essa 1/3, irmãos, nós podemos observar em Judas, versículo 6 de Judas. Alguém, a nossa irmã, coloca ali, Judas, versículo 6. Glórias a Jesus. Vamos ver a situação deles. Judas, versículo 6. Bendito é o nome do Senhor. Judas, Novo Testamento, antes de Apocalipse. Bom, aí está. Aí está. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Do grande dia. A Bíblia nos fala, irmãos, em muitas passagens do grande dia, que daí nós temos que ver o contexto. E nesse caso aí, o grande dia é o trono branco. Então, aos anjos que não guardaram o seu estado original. Eu gosto do espanhol, porque o espanhol diz assim: a los ángeles que não guardaram sua dignidade. Os anjos que não guardaram a sua dignidade de ser anjo de Deus, perderam essa dignidade. E nessa versão está dizendo o seu estado original, Deus teve que guardar em trevas, lá no poço do abismo, no Tártaro, para o grande julgamento do trono branco, quando de lá eles irão para o Geena, para o lago de fogo. Vamos ver 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Também o apóstolo São Pedro fala desses anjos decaídos, que caíram junto com Satanás, que foram enganados. 2 de Pedro 2 e versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Isto. Obrigado. Deus não poupou os anjos que pecaram. Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa quando nós pecamos e nos arrependemos? Sim ou não? E aí vem, irmão, o grande valor do sacrifício de Jesus. Enquanto um ser humano pode se arrepender, Deus pode perdoar. Mas os anjos não foram perdoados. Vocês observem, irmãos, que ali estavam os anjos de Deus, junto com Lucifer, no mundo original. E Lucifer fez aquele recúgio, convenceu eles
para se rebelar contra Deus? Porque ele prometeu para eles, enganou eles. Diz: eu vou levantar meu trono aqui do mundo original da terra e vou colocar lá, acima das estrelas, vou ser semelhante ao Altíssimo. Vou tirar o seu filho e eu vou sentar à direita do Pai. E de 3 partes dos anjos que estavam com ele se rebelaram contra Deus e apoiaram Lúcifer. Vamos supor que Deus tivesse dado 300.000 anjos para Lúcifer. 1/3 parte deles se rebelou contra Deus. Quantos seriam? 100.000. Não vou pregar assim, irmãos, porque eu estou parafraseando. 100.000 anjos saiu atrás de Satanás e lá na caminhada eles pararam. Uma parte dessa 1/3 parte que saiu de Deus, vamos supor dos 100.000, 30.000 pararam. Diz: mas para aí, eu saí de um Deus tão maravilhoso para seguir um rebelde desses aqui? Nós erramos. E se arrependeram aqueles 30.000, os 70 seguiram com Satanás e estão aí no mundo como demônios atuando. Fizeram parte do exército satânico. E aqueles 30.000 voltaram para Deus. E Deus perdoou eles ou não? Não perdoou. Vocês viram Judas e Pedro falando. Deus não perdoou. Senão que os guardou em trevas no Tártaro, para o juízo do grande dia do trono branco. Aí eles vão sair dali, vão lá no trono branco, no final do milênio, e de lá vão para um lago de fogo. E aí que eu volto a dizer, irmão, o valor que tem o sacrifício de Jesus na cruz. O seu sangue, que nos perdoa. E mesmo como crente, como salvo, nós erramos. Quem de nós não errou hoje? Sim? Não levante a mão, senão tu vai errar mais uma vez. Todos nós erramos. Eu cheguei aqui, me sentei ali porque eu tenho um problema no joelho, de um calo no osso, que eu tenho que fazer uma cirurgia ali, estou segurando. Então eu oro sentado. Mas sentei-me ali, irmão, e a primeira coisa, antes de pedir para Deus alguma coisa, eu pedi perdão. Porque a gente errou hoje. Será que Jesus nos perdoou? Sim ou não? Claro que sim. Isso é um privilégio. Eu disse aqui uma grande verdade. Enquanto o ser humano pode se arrepender, Deus está perdoando. Deus para de nos perdoar quando nós paramos de nos arrepender. E é por esse motivo que as nossas orações sempre devem iniciar com o pedido de perdão. Glórias a Jesus. Irmãos, nós vamos voltar ao mapa. E ali no mapa tu pode observar que ontem nós observamos as dispensações que já passou aqui, irmãos. Já passou 5 dispensações.
que eu fiz metaforicamente um edifício de 7 pisos, que é esse mundo. E que a nossa Bíblia está associada a esses 7 pisos. E nós estamos no 6º piso, que é aqui, ó. Nós estamos vivendo esse tempo aqui, irmãos, depois da cruz. Aqui já passou 6 pisos. E nós estamos aí no 6º piso. Já passou 5. Todo esse tempo aqui, que dá mais de 4.000 anos, quem morreu nesse tempo? Salvos e não salvos. Morriam e vinham para um lugar chamado Seol, Hades ou Seol. Os salvos aqui, irmão, no paraíso, nas profundezas da terra, e os pecadores do lado. Chamado aqui, ó, seio de Abraão. Que seio quer dizer no hebraico um lugar seguro. E diz-nos a Bíblia que nesses mais de 4.000 anos aqui, irmãos, quando morria uma pessoa, o corpo dele ficava ali na terra. E se ele chegasse lá nas profundezas da terra, acompanhado por um anjo, não era um livro que estava o seu nome. Hoje sim, mas naquele tempo era um anjo. Chegava lá no Hades ou Seol, uma pessoa que morreu, acompanhada por um anjo. Essa pessoa, automaticamente, o seu lugar era no paraíso. Chegou 100 anjos, era lá para o inferno. E era Satanás que dominava ambos os lugares. Se tu observar ali... João, isso está lá na parábola que diz que morreu e foi sepultado. Isso. Os anjos, onde é que é isso mesmo? É Lucas 16, né? Do homem rico e o Lázaro. Exatamente. Morreu o homem rico e foi sepultado. Mas morreu Lázaro e os anjos o levaram para o seio de Abraão, porque ele era salvo. Então, meus irmãos, nesse Antigo Testamento o salvo vinha para as profundezas da terra. Ele morria, deixava o seu corpo ali na sepultura e ele descia. Chegava lá o salvo com um anjo. Satanás tinha que dizer: o teu lugar é à direita ali, é no paraíso. Aparecia lá 100 anjos, vem aqui comigo para esse outro lado. Aleluia. Por esse motivo, irmãos, se nós observar o Antigo Testamento, quem morria no Antigo Testamento, mesmo sendo salvo, tinha medo. Porque era descer às profundezas da terra. Era terrível. Mesmo salvo, era ir morar ao ladinho do inferno, vendo daqui se via o outro lado e vice-versa. Tinha só um abismo, uma separação, diz a Bíblia, entre o inferno e o paraíso. Aleluia. Mas eles iam para esse lugar, quando o anjo levava ele lá, levava com a promessa: você é um salvo, que creu em Deus, aceitou a mensagem dos profetas, dos patriarcas, dos salmistas, dos sacerdotes. Você creu em Deus. Então você vai ficar aqui.
até o dia que Deus cumpra a sua promessa, que vai mandar o seu filho. E quando o seu filho morra numa cruz, pague um preço, ele vem buscar vocês aqui. Eles vinham para cá, irmãos, mas eles vinham numa esperança. É difícil ficar aqui. Mas um dia a promessa de Deus vai se cumprir e nós vamos sair desse lugar. Tu se lembra quando Simeão tomou o menino Jesus? Ele disse: agora o teu servo pode morrer. Eu agora não tenho medo da morte, porque meus olhos estou vendo o Salvador. Se eu morrer agora, eu ter que enfrentar as profundezas da terra, eu não tenho mais medo que nem os outros, porque já o Salvador está aqui. Daqui a pouquinho ele morre e vai lá e nos tira de lá. E Jesus, irmãos, foi o maior e melhor político que existiu. Eu disse ontem que a política, irmão, tem a boa política e tem a política satânica, corrupta. Mas Jesus foi um político excelente, porque lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que é muito conhecido nosso, que Jesus tranquilizou seu povo dizendo: a minha igreja, diz, tu é Pedro, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E o que mais? E as portas do inferno não vai prevalecer contra vocês. O que Jesus queria dizer? A minha igreja, aí está o texto, a minha igreja, os salvos, não vão entrar lá, nesse paraíso lá embaixo. As portas do inferno, porque era dentro do Hades e o Seol, ao ladinho do inferno. A minha igreja eu não vou deixar ir para lá. Eu prometo para vocês. As portas do inferno não vão prevalecer. Eles vão morrer, vão deixar os seus corpos aqui na terra, mas as portas do inferno não vai tragar a minha igreja, não vai prevalecer. E, irmãos, ele morre, Jesus morre na cruz, deixa o seu corpo ali, não sei se vocês estão vendo o pontinho, deixou seu corpo ali, e Jesus entrou lá no inferno, pregar para os espíritos em prisões lá no inferno. Vamos ver 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20. Glórias a Jesus. Pastor Eliseu, ali está. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, Versículo 20. os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Isso. Observe que Jesus, irmãos, o apóstolo São Pedro está falando que Jesus morre, entra lá no inferno, pregar para os espíritos em prisões.
do Antigo Testamento que morreram sem salvação. Desde o primeiro, lá dos dias antediluvianos. E estavam e estão até hoje e estarão até o fim do milênio. Jesus entrou lá e pregou para eles. E por esse motivo que a Bíblia diz que a morte de Jesus se soube, foi notória nos céus, na terra e debaixo da terra, no inferno. Porque Jesus entrou lá no inferno. E eu vou parafrasear, não saia pregando assim. Ele entrou lá no inferno e disse: olha, eu sou aquele que vocês não creram, que os profetas anunciaram, os patriarcas, os salmistas, os sacerdotes. Eu sou aquele prometido de Deus, o Salvador. Eu nasci segundo as Escrituras, vivi, morri na cruz, fiz a obra de redenção e vim pregar para vocês e dizer para vocês que o que os profetas profetizaram e vocês não creram, aconteceu. Não foi levar a salvação, foi levar ao contrário, mais condenação para eles. Lá no inferno ficaram sabendo que o diabo tinha enganado eles e não deixaram eles crer na promessa de Deus. E dali, irmãos, ele passou para o outro lado, para o paraíso, e foi ter com os salvos. E vamos observar, pastor Eliseu, Mateus 4,16. Mateus 4,16 tem a parte A e a parte B. A parte A está falando dos vivos e a parte B dos mortos. Como é que diz a parte A? O povo que jazia em trevas viu grande luz. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Essa primeira parte está falando dos vivos, não dos mortos, dos vivos. O mundo viu uma grande luz. Estavam em trevas quando Jesus veio a esse mundo. E ele foi a grande luz do mundo. Os que estavam em treva, que era o mundo, as pessoas vivas, viram uma grande luz. E a segunda parte? E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É outro assunto. Os que estavam lá, no inferno, no Hades ou Seol, salvos no seio de Abraão, lá embaixo. A luz resplandeceu sobre eles. Os vivos viram uma grande luz. Mas os mortos, que era a região de sombra e de morte, temível, como eu disse, Jesus entra lá. E eu vou parafrasear. Jesus disse: olha, eu vim aqui avisar vocês que eu sou aquele, Isaías, que tu me profetizou, que o meu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Abraão, eu sou a realidade da sombra, que foi aquele cordeiro que foi sacrificado no holocausto. Viu? No lugar de Isaac, aquele cordeiro simbolizava eu. Identificou eles e arrancou eles de lá. Só 2 versículos, pastor, e encerramos. Efésios. Primeiro, Efésios, capítulo 4. Versículos 9
Primeiro vamos ver Efésios 4 e versículo 9 e depois 8. Vamos fazer o contrário para nós entender melhor. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Quem é este que antes de subir, desceu às regiões mais inferior, mais baixa da terra? E agora vem o versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem é este que antes de voltar para o céu, que é Jesus, antes dele subir, desceu às partes mais baixas da terra e arrancou de lá os cativos e o cativeiro. E eu sempre faço uma metáfora com uma gaiola de passarinho. A gaiola é o cativeiro. E os passarinhos? Os prisioneiros. Os prisioneiros cativos. E você agarra uma gaiola cheia de passarinho e leva para cá e leva para lá. O cativo, irmãos, era aquele paraíso e os cativeiros salvos do Antigo Testamento. Ele foi lá e arrancou eles. E quando ele subiu ao céu ali, nos diz Efésios 4, 9, ele levou com ele para os céus. E lá ele colocou debaixo do seu altar. E desde esse dia que ele subiu os céus, todos os salvos, pecadores e não pecador, morrem. Hoje, por exemplo, morre uma pessoa, seja salvo ou não, tem que subir lá, vamos voltar ao mapa, lá no trono sacerdotal. O pecador chega lá no trono sacerdotal. Aqui, irmãos, ali está. A pessoa morre e chega lá. E lá Jesus vai ver se o seu nome está no livro da vida. Se ele não está, diz: olha, aqui não é o teu lugar. Você se preocupou com a tua conta corrente do banco? Se preocupou de tanta coisa lá na terra? Fizeste bem. E que lástima que não se preocupou com o dia da tua morte. Que você ia chegar aqui e precisava ter o teu nome. E os teus atos foram terríveis. Então você agora vai descer lá para o inferno. Mas se ele é salvo, morreu aqui, e é salvo e sobe lá no trono sacerdotal, chega lá, diz a Bíblia, Apocalipse, que ele é recebido por Jesus. Não é São Pedro, irmão. São Pedro já está lá descansando. Apocalipse diz que é recebido por Jesus e apresentado ao seu Santo Pai e aos seus santos anjos. E depois dessa recepção, ele fica ali debaixo do altar. E amanhã nós vamos tratar, irmão, da vinda de Jesus, e vamos ver que quando ele saia daqui para vir até a terra buscar os salvos, ele vai trazer junto
os mortos de todos os tempos que estão ali, para a primeira ressurreição. E depois arrebata a igreja. Então, meus queridos, a última passagem bíblica, vamos ver eles agora. Depois que Jesus subiu para os céus, aqui vai ele, ó. Depois que ele subiu, os salvos não mais desceram para o inferno, senão que ficaram lá nos céus, debaixo do paraíso. Vamos ver a última passagem, encerramos por hoje. De 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 4. 2 Coríntios 12, versículo 1 a 4. Vamos ver o versículo primeiro. Glórias a Jesus. Vamos ter que dar uma injeção de gasolina nessa segundo aos Coríntios. Nessa sua máquina aí. Novo Testamento. Isso. Aí está. Se é necessário, é o versículo 1? Isso. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. 3. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Obrigado. Vocês observam que essa passagem bíblica, o apóstolo São Paulo está dizendo que conhecia um homem que era ele mesmo. Não sabe se no corpo ou fora do corpo. Foi levado até o terceiro céus. Foi quando lá em Listra, 14 anos antes dessa passagem ser escrita, ele foi apedrejado e para o povo de Listra ele morreu. E jogaram por cima do muro fora da cidade. E ele reviveu. E depois ele pôde escrever que ele conhecia esse homem que teve até o terceiro céus. Depois, quando ele escreveu 1 Coríntios, ele disse, o que eu recebi do Senhor, e aí da instrução, como eu falei aqui domingo de manhã, sobre a ceia. Quando que ele recebeu? Quando ele esteve lá, que ele foi jogado morto. E quando ele foi jogado morto, ele foi até o terceiro céus. Está dizendo aí o texto que nós lemos. E lá ele viu o paraíso, lá em cima, debaixo do altar. E como eu já mencionei, lá vão estar até o dia da vinda de Jesus. Os mortos que já morreram, eles não estão nas moradas do capítulo 14 de João. Só depois do arrebatamento. Não estão coroados. Só depois do arrebatamento. Então, quando Jesus vem, irmãos, diz, 1 Tessalonicenses, não vamos ler, capítulo 4, versículo 14, que Jesus vai trazer com ele os mortos, porque estão lá em cima, debaixo do seu altar. Ele vai trazer para vir buscar os seus corpos na terra. É lindo ser salvo ou não? Sim ou não?
E por que os cabeçudos se desviam? Qualquer bobagem, não vou mais na igreja, não pago mais meu dízimo, não canto mais no coral, não toco mais na orquestra. Tanta coisa de criança, irmão. Que Paulo disse, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, julgava como criança, mas quando fui grande eu deixei as coisas de criança. Perde a salvação qualquer bobagem. Quando a pessoa aceita a salvação, ele faz uma análise. Me lembro meu pai, quando aceitou a salvação, que aquele pregador esteve aquele sábado de manhã na nossa casa, ele analisou e disse, nós vamos aceitar a família, porque esse assunto da tal Bíblia, que a gente não leu, mas que a gente ouviu falarem, é coisa boa. E antes dele morrer, as últimas palavras, quando nos reuniu, ele disse, nunca mais se separem desse caminho. Nunca mais. E eu já passou 63 anos. E nunca me separei e não quero me separar. É lindo ser salvo. Você coloca em pé.